pode operar duas ou mais estratégias em diferentes ativos tendo pouco capital? Então não saia desse vídeo que eu vou te ensinar como. Quando desejamos rodar duas ou mais estratégias em diferentes ativos, ou até mesmo no mesmo ativo, é importante que tenhamos capital suficiente para manter essas operações, manter esses robôs. Porém, em alguns casos, o capital é pouco ou nem vale a pena, porque o dinheiro fica parado na corretora caso não esteja em operação. Então, pensando nisso, a RobotCrowd já desenvolveu há algum tempo o intertravamento, que é quando um robô está em operação, os outros ficam em stand-by. Então eles aguardam o momento certo que não tem nenhum outro robô em operação e assim ele inicia a operação caso tenha as condições favoráveis para a entrada no trade, para a entrada na operação. Então, sem mais delongas, vamos para o MetaTrader que eu vou explicar melhor para vocês. Bom, aqui com o MetaTrader aberto, eu abri esses 4 gráficos, sendo 2 empresas do setor bancário e 2 do setor elétrico. Neste exemplo, não é uma configuração que vá ter operação no mercado real. Ele não foi configurado completamente para que tenha operação real. Eu vou utilizar apenas como exemplo a parte do intertravamento. Vou abrir aqui, Expert List. Então, vou abrir o primeiro. Vamos até o grupo G. Neste grupo G aqui, eu vou declarar que eu quero utilizar o intertravamento. Então, G01, verdadeiro. O nome da trava aqui, eu vou utilizar para os bancos. O nome da trava, bancos. Para as empresas do setor bancários, eu vou utilizar como banco. Então, no primeiro banco que eu estou utilizando aqui, o ABCB4, eu vou utilizar, atribuir como sendo o primeiro banco. Somente isso, nessa trava aqui. Este 02 preferência aqui da trava, ele é um parâmetro que não serve, vamos dizer assim, para nada. Ele foi feito para uma determinada condição que atualmente não é mais utilizada, que não tem significância. Então, esse parâmetro aqui pode deixar sempre como falso. Agora eu vou pegar o segundo banco, que é o Santander, fazer o mesmo procedimento e ir até o parâmetro G, aqui, parâmetro G. Então, vou marcar como verdadeiro, aqui como bancos, e aqui eu atribuo 2. Então aqui eu atribuí como 2. Então eu habilito a trava, isso aqui eu deixo falso, o nome da trava bancos e aqui 2. Neste exemplo, fazendo dessa forma, seria para caso eu queira operar, vamos supor, se eu tenho 10 mil de capital, eu opero 5 mil para bancos e 5 mil para elétrica. Agora, caso eu queira operar 10 mil, aí sendo independente, sendo qualquer setor e qualquer empresa, né? O que eu devo fazer é fazer uma trava para todos. Então, no caso, se eu fosse utilizar aqui 5 e 5, eu colocaria nos ajustes
aqui, propriedades, aqui no volume, eu colocaria percentual do risco do capital, então eu colocaria 50%, então automaticamente o volume mínimo é 100 e aqui 50. Então aqui eu colocaria 100, que é o mínimo, e o capital, metade do capital. Então ele sempre entraria com metade do capital. Aí ele faria a questão da trava. Então, se um banco já tiver entrado com metade do capital, o outro banco ele não aceita a entrada. Então, neste caso, utilizando como sendo duas travas. Agora eu vou dar um exemplo como utilizando total. Então, como se eu tivesse 10 mil e a trava fosse para todas. Independente de qual empresa entrar, eu vou entrar com 100% do capital. Agora, nos parâmetros G, eu tenho que fazer a alteração. Então, aqui eu devo colocar como conta. Então, essa será a minha trava. Toda vez que algum robô entrar em operação, independente de qual deles seja, vai entrar com a mesma configuração. Aqui, ó, a outra trava. Então, a mesma configuração que está aqui, está no anterior. Então, verdadeiro, falso, conta e 2. Aqui em cima, no lote, mesma coisa. Eu vou entrar com percentual de risco de capital 100, que seria 100 ações no mínimo, e 100% do capital. Farei isso com todas as demais. Ó, aqui no parâmetro G, a terceira empresa, verdadeiro, falso, conta e número 3, porque é a terceira empresa. No lote, mesma coisa, percentual de bom de risco 100 e 100. Ok. Farei isso com a quarta empresa. A quarta empresa, verdadeiro, falso, conta, que é o nome da trava, e quarta empresa. E aqui no lote inicial, percentual 100 e 100. Ok? Então eu fiz com todas as empresas, independente de qual delas entrar em operação, todas as demais elas não poderão entrar em operação, mesmo que configure a entrada. Porque eu estou entrando com 100% do capital e a trava ela não permite as demais entrem em operação, uma vez que eu já estou em operação alocado 100% do capital. Bom, pessoal, eu acredito que agora ficou bem mais claro como fazer esse intertravamento para que você não tenha uma surpresa de que um robô entrou no mesmo momento que o outro já estava em operação e pode dar algum conflito no caso de um tiver com o mesmo número mágico do outro, então um encerrar a posição do outro. Fazendo dessa forma com intertravamento, você evita qualquer desconforto com relação a isso de um encerrar a operação do outro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo.